Faz muito tempo que eu quero criar conteúdo aqui. Eu já crio há algum tempo, né? Porém nunca me esforcei o bastante para ter um trabalho contínuo, né? No YouTube, na criação de conteúdo. Então aqui é mais uma iniciativa minha desse canal. Eu não sei em qual canal eu vou postar, então eu vou deixar aqui aberto, né? Talvez eu poste no canal Japonês para Católicos e no outro canal que eu quero fazer com a minha esposa, né? A Sayuri. Meu nome é David e um pouco inspirado também no canal do Baka, né? O Baka Gaijin, né? Eu resolvi fazer essas imagens aqui, né? Eu não tenho tempo para ficar andando, né? O único tempo que eu tenho é usar o meu caminho do serviço. Enquanto eu vou ao serviço, ou volto, às vezes eu tenho tempo para gravar, né? Então, fica aqui um pouco de informação, né? Sobre o canal. E hoje, bom, eu sou um católico, vivo no Japão, tenho minha família aqui, constituí minha família no Japão. Vim pra cá pequeno, com meus pais, que vieram ao trabalho, né? Como muitos decassegues, né? E hoje tenho a minha vida estruturada aqui no Japão. Eu nem sempre fui católico. Comecei a ser católico com 29 anos de idade. Quando eu conheci minha esposa, eu tinha lá pelos 22 anos. Eu era ateu, já desde a adolescência. E a minha esposa, ela era católica de berço, né? Então, foram mais de, sei lá, uns 7 anos aí que ela sempre estava indo na igreja e me convidava. Às vezes eu ia, às vezes não. Então o assunto hoje que eu queria falar, né, um pouquinho até chegar no meu serviço, é justamente, né, sobre o ateísmo. Por quê? Por que eu quero falar sobre ateísmo? Porque é um assunto que, assim, me interessa muito, no sentido que eu já fui um ateu, né? Então, parte dos problemas, parte dos pensamentos que o ateísmo carrega, né? Que os ateístas carregam, eu já tive comigo, né? Não que todos os ateístas sejam iguais, pensem iguais, porém, eu já tive bastante, assim, meus pensamentos voltados à materialidade das coisas, né? Eu não acreditava em alma, não acreditava em espírito, o sobrenatural, né? Superstição, Deus, fadas, duendes, né? Eu colocava tudo no mesmo pacote e rejeitava tudo, né? Bom, mas hoje eu quero falar de algo bastante específico. Que seria o quê? Seria o seguinte. Veja que perdão, tô com um pigarro na garganta que não quer sair embora. As pessoas, né, os ateístas, muitos deles, né, não todos,
eles rejeitam o sobrenatural, rejeitam Deus, e parte do argumento deles é que não existe evidências científicas que corroborem para que você creia em Deus ou não, né? Creia nas religiões. E faz parte do dogma ateu, né? Se é que podemos dizer assim. Porque eu vejo como um dogma, né? Eu aprendi isso também no Ortodoxia, né? De G.K. Chesterton. No livro ele fala, né, sobre essa questão que eu estou falando aqui, que é você crer ou não na existência do sobrenatural. Vamos colocar aqui o sobrenatural, uma coisa do sobrenatural, como por exemplo a alma, né? Então vamos lá. Eu quero explicar assim de forma resumida, porém não tão superficial, que é o seguinte: de um lado, os cristãos, né, sabem que nós temos alma, né? Nós somos uma alma, e há uma separação do corpo e da alma. Porém, o ser humano, ele é composto, né? Ele é corpo e alma, né? Tanto que a teologia católica, né, ensina que nós, mesmo que depois de mortos, né, as pessoas que estão mortas agora estão com Deus, estão felizes no céu, porém elas desejam o seu corpo, né? Elas provavelmente, né, estão com um corpo provisório, digamos assim, de alguma forma que eu não quero entrar aqui na explicação, né? Mas não existe dogma a esse respeito, porém existem especulações teológicas, né? Mas não é esse o tema. O tema aqui, parte do tema que eu quero falar é: depois de mortos, há uma separação do nosso ser, digamos assim, porque nós somos um composto, corpo, alma, né? E na Bíblia diz: nós somos corpo, alma e espírito, né? Espírito seria o quê? Espírito seria o local, digamos, se é que podemos dizer local, né? É onde Deus habita em cada um de nós, né? Esse é o espírito. Isso que é chamado de espírito na teologia católica. Existe um lugar, digamos assim, na alma do ser humano que Deus habita. Nesse lugar se chama espírito. Então, corpo e alma. O ateu, né, os ateístas em geral não creem em alma, né? Eles não creem em alma. Eles veem assim, por exemplo, a dualidade, né, do corpo e da mente, mais de maneira mais física mesmo, né? Como se fosse tudo o cérebro, né? E se é tudo cérebro, então lógico, né? Depois que você morre, né, as suas funções param. E se as funções pararam, não existe como você ter alguma atividade, né? Porque as funções pararem significam que não tem mais atividade, né, cerebral. Na mente, se a mente é produto do cérebro, então é lógico que na morte acabou, ok? Então o ponto que eu quero trazer hoje é o seguinte:
é uma grande, eu vejo, né? Como, eu não sei, provavelmente os ateístas não percebem, porque eu não percebia, né? Esse ponto que eu tô falando aqui. Muito importante, mas é muito claro que é um erro ateísta. É um erro, vamos chamar de erro, né? Para não dizer desonestidade, porque eu não quero entrar nesse campo, né, da moral, mas vamos postular aqui que é um erro, né? É uma coisa impercebida. Então eu vou trazer a percepção aqui, ok? Não sei se vocês concordarão, mas se concordar, vocês podem falar, né? Concordo ou discordo. Mas o ponto é o seguinte: há inúmeros relatos, né? Da chamada EQM, né? Não sei se vocês estão por dentro desses casos, né? Onde experiência de quase morte, né? EQM. Numa experiência de quase morte, muitas pessoas relatam que elas experienciaram o sobrenatural, né? Elas se viam seu corpo, viam o que estava acontecendo em volta, viam, às vezes, né? Iam para um lugar que parecia o outro mundo, né? Encontravam pessoas que já se foram. Algumas relatam que enquanto elas estavam tendo essa experiência de quase morte, elas foi dito para elas que não era o momento dela morrer ainda, que ela ia voltar, etc, né? E existem inúmeros relatos com divulgação das evidências científicas, né? Das evidências dos hospitais. Existem casos de ateístas, né? Médicos ateístas que sofreram essa experiência de quase morte e experienciaram esse lado sobrenatural e assim, mudaram drasticamente a sua visão de mundo, porque elas não acreditavam no sobrenatural, porém elas tiveram experiência do sobrenatural. Quando você tem uma experiência com alguma coisa, você percebe se é real ou não, né? Às vezes não no momento, às vezes você pensa que alguma coisa é real e no fim você passa algum tempo dali e percebe, não, aquilo lá era uma ilusão, né, digamos assim. Mas várias pessoas tiveram experiência do sobrenatural e alegam, mesmo assim, nunca mais deixaram de crer que aquilo lá foi real. E qual é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? O ponto é, se os ateístas creem só, veja bem, se os ateístas creem só no que é científico, no que tem base científica, fundamento científico, então eles deveriam crer no sobrenatural. Por quê? Porque eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, né? Um relato ou outro que eu vou pesquisar depois, de pessoas que estavam conectadas. Olha, veja bem, elas estavam conectadas com sensores que não estavam mostrando uma morte cerebral já. O cérebro já tinha parado de funcionar.
já tinha parado de funcionar. Então, isso foi medido, isso, né? Os médicos estavam cuidando da pessoa, né? Pensando que ela poderia sobreviver, e sobreviveu. Enquanto elas estavam cuidando dessas pessoas que estavam quase morrendo, elas estavam conectadas a vários aparelhos que mediam todas as suas funções vitais: o coração, né? Sua respiração, seu oxigênio no sangue, inclusive o cérebro. Elas estavam medindo a função, assim, as atividades cerebrais, né? E em certo momento elas tiveram certeza que a pessoa morreu. Por quê? Porque a atividade cerebral parou. Foi uma morte cerebral, ok? Se o cérebro é tudo, e se a mente não existe sem o cérebro, o que era de se esperar é que o cérebro, a atividade cerebral parou, então é óbvio que a mente da pessoa também parou. Não é verdade? Se a visão ateísta materialista é real e a nossa mente é fruto da atividade cerebral, então era de se esperar que com a atividade cerebral parada, então a mente também parava. No entanto, os relatos são de que mesmo após isso, mesmo após a parada da atividade cerebral, a mente continuava funcionando, e não só continuava funcionando, como a pessoa conseguia se locomover, tanto que ela sabia de conversa que estava acontecendo em outros locais, e depois essas conversas foram confirmadas pelas pessoas, e as pessoas viram que era impossível, porque a pessoa estava deitada, morta, supostamente, né? Morta, com morte cerebral. Então, o que eu quero dizer aqui? É que os ateístas, eles não creem, eles não são, vamos dizer assim, eles estão errando em dizer que a mente, né, é fruto. A mente é fruto do cérebro. E eles estão errando em qual sentido? Eles estão errando no sentido dos seus próprios princípios. Porque se eles só creem naquilo que é evidenciado pela ciência, então eles deveriam crer que a mente atua fora do corpo, independente da atividade cerebral. Esse é o ponto. Que se você é um ateísta, assim como Chesterton falava, que um ateu, ele só nega o sobrenatural porque ele tem um dogma, o dogma da não existência do sobrenatural. Isso é um dogma para eles. Não importa que a realidade mostre outra coisa, eles já creem naquilo, né? Como se fosse uma coisa imutável. E se é uma coisa real e imutável, é um dogma real, né? Então, haveria de se esperar que, com a atividade cerebral parada, com a não existência da atividade cerebral, era de se esperar que a mente parasse de funcionar. E, no entanto, várias pessoas que tiveram experiência de quase morte relatam que a sua mente estava funcionando e elas tiveram experiências, né, que elas relatam depois.
Então, o mais assim racional, o mais certo seria você crer. Não são eles que falam, eu só creria se tivesse uma evidência científica. Então, a evidência científica de que a mente e o cérebro e o corpo são realidades que são compostas ao mesmo tempo, porém, mesmo que o cérebro pare, a mente não para, né? E isso, existe evidência científica para isso. E se ele só crê em evidência científica, o mais lógico é acreditar. Então está provado que o corpo e a mente são duas realidades, né? E não uma só. Como a visão materialista crê, né? Então aqui eu já conversei com um ateu aí e falei, né, sobre ele. Nesse caso dele, eu não conversei com ele sobre experiência de quase morte, mas eu falei que existem coisas inexplicáveis, né? Como certas pessoas que veem espíritos ou vê algo assim que assim, é impossível, né? Na visão ateísta. Então ele falou assim, mas é possível que mesmo depois de morto, essas ondas eletromagnéticas que tem na gente possam vagar pelo espaço. Ele falou qualquer coisa assim, né, para não aceitar. E muitos ateístas na internet que eu vejo, né, falando sobre isso, elas falam assim, não, mas a pessoa na verdade não morreu, ela só quase morreu, então a atividade cerebral dela na verdade não estava parada, só estava indetectável e o cérebro estava funcionando. Mas então, esse é o ponto que eu estou falando. Você está supondo isso, você está especulando isso sem nenhum fundamento científico. Enquanto que o fundamento científico está mostrando outra coisa para você. Está mostrando que a atividade cerebral parada e mesmo assim a mente da pessoa está funcionando. Então, você não crê só no que é científico. Entende? Você não crê só no que é científico. Você crê no que é científico quando convém. E é esse o ponto que eu gostaria de que vocês pensassem. Se não é isso, ou se é isso. Ou, como muitos aí criam várias... como um bagre, como eu ouvia sempre, né? Um bagre ensaboado, né? Uma pessoa lisa, né? Você fala um negócio, ela fala qualquer coisa que contradiga você, né? Mesmo sem fundamento nenhum. Mas vocês têm direito, né? Se você crê assim, tudo bem. Mas o que eu estou mostrando aqui é uma contradição em você dizer que crê só naquilo que é científico, porém quando aquilo que é científico contradiz ou contrapõe a sua visão, aí você já postula outra coisa que não está fundamentada no que é científico. Está fundamentada apenas no seu preconceito, apenas naquilo que você já postulou, que é impossível a existência da alma, é impossível a existência da mente sem o corpo. Então, por hoje eu fico por aqui. Já estou quase chegando no meu serviço aqui.
coloquem esse pensamento, se você não crê, né, na mente, no corpo, como se você crê que a mente e o corpo é tudo material, então pense nessas coisas que eu falei. Será que você não está sendo preconceituoso? Será que você não está sendo coerente com aquilo que você mesmo está falando? Beleza? Então, até o próximo. No final de cada vídeo, eu gostaria de colocar algumas palavras em japonês para quem se interessa, né? A minha maior vontade, na verdade, é fazer um curso bem direitinho, fazer uma apostila bem bacana. Mas enquanto isso não ficar pronto, né? Não sei quando vai ficar pronto. Então eu quero ensinar algumas palavras em japonês no final de cada vídeo. E como esse vídeo o assunto foi ateísmo, né? Eu gostaria de falar como que o japonês fala ateísmo e ateísta, né? Ateísmo em japonês é mushinnon, mushinnon. E ateísta seria mushinnonsha, mushinnonsha. Porém, né, também gostaria de passar para vocês sobre a cultura do Japão, né? No Japão, por ser um país budista e shintoísta, né, eles não têm essa visão nossa de monoteísta, né? Então, o ateísmo, se você for prestar bem atenção, na verdade, é mais comum nos países que são maioria monoteísta. Por quê? Porque ateu quer dizer a é uma ausência, né? Teu é Deus, né? Então é uma pessoa que tem a ausência de Deus, né? É uma pessoa ateia, uma pessoa sem Deus, né? E no caso nosso, a gente quer dizer que a pessoa não tem fé em Deus, né? Não crê em Deus, não quer. E só que japonês, por ser esse país mais shintoísta, ele não usa a palavra ateísmo ou ateísta, né, com muita frequência. Talvez seja usado no meio acadêmico, não sei, né? Mas o mais comum, eles falam outra palavra, que é mushukyo. Mushukyo. Mushukyo quer dizer sem religião, né? É uma pessoa sem religião. Então, ao invés de falar ateísta, a pessoa fala que eu sou mushukyo, né? Não sigo religião nenhuma, né? Se você quer dizer que, se alguém perguntar para você, por exemplo, você é cristão e você não tem religião, você fala mushukyo desu, mushukyo desu, não tenho religião, beleza? Então essas são as 3 palavras que gostaria de deixar para vocês. Ateísmo, mushinnon, ateísta, mushinnonsha e sem religião, é mushukyo. Sobre, vocês vão ver que vocês estão notando, né, que eu não faço muita edição, não tem muita edição, né? Talvez eu corte alguma coisa.
Talvez eu melhore um pouquinho o som, mas não mais que isso, né? O meu intuito aqui é também por falta de tempo, né? Mas eu não quero editar muito para vocês verem imagens do Japão mais cruas mesmo, né? Sem muita edição, sem muito filtro. Assim vocês podem ver o Japão do jeito mais cru mesmo, mais comum. Então, até a próxima.